Nos bastidores da música sertaneja, um novo conflito familiar começa a tomar proporções inimagináveis. O nome de Leonardo, um dos maiores ícones do gênero, surge agora em meio a uma das disputas mais delicadas e comentadas dos últimos tempos: a guarda das netas Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe e Virgínia Fonseca. O clima entre a influenciadora e o cantor já não era dos melhores desde o término do relacionamento, marcado por polêmicas, acusações e uma sequência de indiretas públicas que dividiram opiniões. No entanto, a entrada de Leonardo na história parece ter acendido um novo fogo nessa disputa que já movimentava as redes sociais e chamava a atenção da imprensa. Segundo fontes próximas à família, o cantor estaria preocupado com o rumo que a vida das meninas vem tomando após as recentes exposições públicas envolvendo a mãe. Amigos do sertanejo relatam que ele teria se mostrado inconformado com a instabilidade emocional vivida por todos desde o rompimento e que em conversas privadas teria afirmado: "Eu não vou deixar minhas netas crescerem no meio dessa confusão". Enquanto isso, Virgínia mantém o silêncio. A influenciadora, acostumada a se pronunciar sobre praticamente todos os assuntos que envolvem seu nome, decidiu adotar uma postura mais reservada. Pessoas próximas garantem que ela tem recebido orientação jurídica e psicológica para lidar com o momento, especialmente por conta do impacto que a disputa pode ter sobre as crianças. Zé Felipe, por sua vez, vive um impasse delicado. Dividido entre o amor pelas filhas e a lealdade ao pai, o cantor tenta evitar que a situação chegue a um ponto sem volta. Contudo, o distanciamento entre ele e Virgínia é cada vez mais evidente, e o diálogo, antes constante, agora se resume a trocas formais mediadas por advogados. Enquanto a opinião pública se divide entre apoiar a mãe ou o avô, o clima dentro da família Costa se torna cada vez mais tenso. Leonardo, homem conhecido por evitar confrontos diretos, parece disposto a tudo para proteger o que considera seu sangue. E de acordo com fontes ligadas ao sertanejo, ele já teria dado o primeiro passo para formalizar sua participação na disputa judicial. Nos corredores do Tribunal de Justiça de Goiás, boatos começam a circular sobre a existência de uma petição anexada recentemente ao processo. O documento, segundo especulações, incluiria o nome de Leonardo como parte interessada, algo que, se confirmado, pode mudar completamente o rumo dessa história. O que antes era apenas um drama conjugal, agora se transforma em uma verdadeira batalha familiar. E o país inteiro parece assistir em silêncio ao início de uma guerra que promete expor os segredos mais profundos de uma das famílias mais conhecidas do Brasil. As primeiras informações sobre a entrada de Leonardo na disputa pela guarda das netas começaram a circular discretamente entre colunistas especializados em celebridades. De início parecia apenas mais um rumor entre tantos que envolvem o clã Costa, mas a confirmação veio de forma inesperada. Um documento confidencial, protocolado por um dos advogados mais renomados de Goiânia, teria mencionado o nome do cantor como terceiro interessado no processo de guarda das meninas. De acordo com fontes próximas à defesa de Zé Felipe, o objetivo de Leonardo seria garantir estabilidade emocional e segurança às netas, alegando que as recentes exposições de Virgínia estariam colocando as crianças em uma situação vulnerável. Ainda segundo as mesmas fontes, o sertanejo teria usado como argumento o impacto psicológico das redes sociais sobre meninas de tão pouca idade, citando exemplos de ataques e comentários maldosos que se tornaram rotina em publicações familiares. A equipe jurídica de Virgínia, por outro lado, reagiu com indignação. A influenciadora teria considerado a atitude do ex-sogro como uma invasão de limites e uma tentativa de deslegitimar sua imagem como mãe. Pessoas próximas à influenciadora afirmam que ela chorou ao saber da movimentação judicial e que desabafou com amigos dizendo não entender como alguém que sempre a tratou como filha agora quer tomar suas filhas dela. Enquanto isso, nas redes sociais, o silêncio de Leonardo foi interpretado de diferentes maneiras. Parte do público o defende, apontando-o como um homem preocupado com o bem-estar das netas e com o excesso de exposição que elas enfrentam desde o nascimento. Outros, porém, enxergam na postura do cantor uma interferência desnecessária, um gesto de controle e autoritarismo que poderia agravar ainda mais o conflito. A imprensa especializada não poupou esforços para entender o que de fato motivou essa atitude. Alguns jornalistas acreditam que o cantor foi influenciado por pessoas próximas, especialmente por amigos antigos da família, que viam com desconfiança o novo relacionamento de Virgínia com Vinícius Júnior. Há quem diga que a aproximação da influenciadora com o jogador teria sido o estopim para o sertanejo agir, uma forma de proteger as netas de um ambiente que ele julgaria instável. Enquanto a tensão cresce, Zé Felipe tenta manter-se neutro, mas já é visível o peso que essa nova etapa do conflito trouxe à sua rotina. O cantor cancelou compromissos de trabalho, evitou aparições públicas e reduziu drasticamente suas postagens nas redes. Segundo fontes próximas, ele estaria emocionalmente esgotado, tentando equilibrar o papel de filho e pai em meio a um turbilhão de opiniões, conselhos e pressões externas. No entanto, o que mais chama a atenção é a forma como Leonardo tem se articulado discretamente.
Conversas confidenciais com advogados, reuniões em propriedades afastadas e o envolvimento de antigos assessores sugerem que o cantor está determinado a ir até o fim. O silêncio público parece ser apenas a face controlada de uma estratégia muito bem planejada. Nos próximos dias, o processo deve avançar, e novas informações prometem trazer à tona detalhes até então desconhecidos sobre a relação entre Leonardo, Zé Felipe e Virgínia. O que antes era uma disputa silenciosa começa a tomar forma diante da opinião pública, e cada movimento agora será analisado com lupa. A Fazenda Talismã, cenário de tantas memórias felizes da família Costa, tornou-se agora o símbolo de uma divisão silenciosa. Nos últimos meses, o local, antes movimentado por reuniões familiares e festas, se transformou em território de tensão e silêncio. Pessoas próximas ao clã afirmam que Leonardo e Zé Felipe quase não se falam mais sobre assuntos pessoais, e qualquer tentativa de aproximação entre pai e filho acaba esbarrando no tema inevitável, as meninas. De acordo com uma fonte ligada à produção do cantor, Leonardo estaria profundamente magoado com a maneira como as coisas evoluíram desde a separação de Zé Felipe e Virgínia. Para ele, o rompimento não foi apenas conjugal, mas um abalo estrutural em toda a família. O cantor, que sempre se viu como o alicerce do grupo, começou a temer pelo futuro das netas, acreditando que a exposição constante e o novo relacionamento da nora poderiam desestabilizá-las emocionalmente. Por outro lado, Zé Felipe vive um dilema doloroso. Mesmo entendendo as preocupações do pai, ele sente que o envolvimento direto de Leonardo na disputa judicial pode piorar ainda mais a situação. Amigos próximos relatam que o cantor já teria tentado convencer o pai a recuar, mas foi surpreendido com uma resposta dura. Tem hora que a gente precisa fazer o que é certo, mesmo que doa em quem a gente ama. A frase teria marcado Zé Felipe profundamente. Desde então, ele passou a se afastar não só das redes, mas também da própria família. Em casa, o clima é pesado, conversas triviais se transformam em discussões e reuniões familiares acabam sendo evitadas. Há quem diga que até mesmo Poliana, esposa de Leonardo e figura conciliadora em meio aos conflitos, tem enfrentado dificuldades para acalmar os ânimos. Enquanto isso, Virgínia se concentra em proteger sua imagem pública. O medo de perder o apoio dos fãs e compromissos comerciais fez com que a influenciadora se aproximasse de agências de crise especializadas em comunicação. Em particular, ela teria recebido orientação para evitar qualquer pronunciamento impulsivo. Ainda assim, o público notou mudanças em seu comportamento, menos sorrisos nos vídeos, legendas mais sóbrias e aparições calculadas ao lado das filhas, em um tom visivelmente mais contido. A influenciadora também tem se refugiado em amigos de confiança, com quem desabafa sobre o que considera a maior decepção da sua vida. Pessoas próximas afirmam que ela não esperava ver Leonardo envolvido diretamente contra ela, especialmente depois de anos de convivência próxima e afetuosa. Nos bastidores, a defesa de Virgínia trabalha para antecipar os próximos passos do processo. Há rumores de que novos documentos foram adicionados aos autos, incluindo relatórios psicológicos e registros de convivência familiar. Os advogados da influenciadora estariam preparados para demonstrar que as meninas vivem uma rotina estável e feliz ao seu lado, e que qualquer tentativa de afastamento seria prejudicial para o desenvolvimento emocional delas. A opinião pública, como sempre, permanece dividida. Nas redes sociais, hashtags de apoio a Virgínia competem com mensagens de solidariedade a Leonardo e Zé Felipe. A disputa familiar tornou-se um espetáculo acompanhado em tempo real, e cada novo movimento é interpretado, comentado e amplificado por milhões de pessoas. Mas por trás das câmeras, a dor é real. O que era amor virou desconfiança, o que era família virou processo, e a cada novo documento protocolado, parece que a distância entre eles cresce mais, não apenas no papel, mas no coração. O que até então era apenas uma disputa familiar, ganhou contornos jurídicos mais sérios quando um novo documento foi anexado ao processo de guarda. A petição, assinada por um dos advogados mais experientes de Goiânia, trazia um conteúdo que, segundo fontes ligadas ao caso, surpreendeu até mesmo a equipe de defesa de Virgínia. Leonardo oficialmente pedia o direito de acompanhar de perto a decisão judicial referente às netas. O argumento principal seria o interesse legítimo de um avô preocupado com a integridade psicológica e moral das crianças, que, nas palavras do documento, estariam submetidas a um ambiente de constante exposição midiática, sem qualquer controle sobre os impactos que essa visibilidade pode gerar. O texto não fazia menção direta ao nome de Virgínia, mas o tom era claro. O sertanejo questionava, de maneira velada, se a influenciadora estaria realmente colocando o bem-estar das meninas acima da própria carreira. Um dos trechos mais comentados dizia: toda criança tem o direito à infância, à privacidade e à preservação da imagem. Nenhum sucesso profissional deve se sobrepor a esses princípios. Assim que o conteúdo vazou para da imprensa, o caso explodiu. Programas de televisão, portais de fofoca e colunistas começaram a debater o assunto.
A notícia da entrada oficial de Leonardo na briga judicial se espalhou com força e as redes sociais se tornaram palco de uma verdadeira guerra de opiniões. Enquanto isso, Virgínia tentou se manter firme. Ela publicou uma breve nota através de sua assessoria, dizendo que confiava na justiça e que sempre agiu pensando no melhor para suas filhas. A declaração, embora polida, foi interpretada como uma resposta direta às críticas veladas do ex-sogro. Nos bastidores, a situação se tornava cada vez mais delicada. Fontes próximas a Leonardo garantem que ele não esperava que o documento se tornasse público tão rapidamente. A intenção, segundo essas pessoas, era apenas formalizar sua preocupação e não transformar o assunto em um escândalo nacional, mas era tarde demais. A história já estava nas manchetes. Com o vazamento, novos elementos começaram a surgir. Um áudio supostamente gravado durante uma conversa entre assessores de Leonardo circulou em grupos de jornalistas, mencionando uma reunião com advogados da família Costa e a possibilidade de revisão de guarda caso o tribunal identificasse risco emocional para as meninas. Embora a autenticidade do áudio não tenha sido confirmada, o conteúdo foi suficiente para inflamar ainda mais a situação. Do outro lado, os advogados de Virgínia reagiram com rapidez. Eles teriam solicitado a inclusão de novas provas no processo, vídeos, relatórios de rotina escolar e depoimentos de funcionários da casa, com o objetivo de demonstrar que a influenciadora mantém uma vida equilibrada e afetuosa com as filhas. Enquanto o embate jurídico se intensificava, o clima entre as famílias tornou-se insustentável. Convidados habituais das reuniões na Fazenda Talismã passaram a evitar o local com medo de se envolver em discussões. O nome Leonardo deixou de ser citado em algumas rodas de conversa, e até funcionários antigos pediram afastamento temporário. Nos bastidores, uma fonte próxima ao cantor resumiu a situação com uma frase que ecoa nos corredores da imprensa: o que começou como uma briga por amor virou uma guerra por orgulho. E agora, mais do que nunca, todos esperam para ver quem dará o próximo passo. Nenhum tribunal é tão implacável quanto o da opinião pública. Assim que a notícia da petição de Leonardo se espalhou, as redes sociais entraram em combustão. Perfis de fãs, páginas de fofoca e até influenciadores começaram a se posicionar, transformando o caso em um dos assuntos mais comentados do país. Hashtags como Justiça pelas Meninas, Força Virgínia e Leonardo tem razão dominaram o X, antigo Twitter e o Instagram. Em poucos dias, vídeos de análise, lives e especulações começaram a pipocar por toda parte. Alguns youtubers chegaram a produzir dossiês cronológicos com cada passo da separação de Zé Felipe e Virgínia, incluindo trechos de entrevistas antigas de Leonardo e vídeos familiares. A pressão se tornou insuportável. Virgínia, acostumada a viver sob holofotes, sentiu pela primeira vez o peso de ser personagem de uma narrativa que não controlava. Amigos próximos revelaram que a influenciadora chegou a cancelar campanhas publicitárias e reduzir o número de aparições públicas. O que antes era rotina, gravações, publis e postagens diárias, se transformou em cautela. Cada palavra poderia ser usada contra ela. Por outro lado, Leonardo manteve-se fiel ao silêncio. Nenhuma nota oficial, nenhuma aparição, nenhum comentário. Esse silêncio, porém, começou a gerar interpretações divergentes. Alguns enxergaram nele sabedoria e prudência, outros arrogância e indiferença. A ausência de uma explicação direta aumentava o mistério e alimentava novas versões. Entre os seguidores mais atentos, um detalhe não passou despercebido. Em uma entrevista antiga, Leonardo havia dito que a fama destrói famílias quando a privacidade é vendida como conteúdo. A frase ressurgiu e foi reproduzida milhares de vezes, sendo usada como argumento pelos que defendiam sua posição no conflito. Enquanto isso, Zé Felipe parecia à beira do colapso. O cantor, que sempre se mostrou emocionalmente aberto, apagou publicações, deixou de seguir alguns perfis e parou de responder perguntas sobre a família. Segundo fontes próximas, ele estaria passando por acompanhamento psicológico e sendo orientado a não se manifestar publicamente. A pressão entre o pai e a ex-esposa o teria deixado dividido e sem forças. Nos bastidores, empresários e assessores começaram a traçar planos de contenção. As marcas associadas ao nome da família, desde linhas de cosméticos até contratos de publicidade, começaram a avaliar os riscos de continuar expondo suas campanhas em meio ao turbilhão. Uma das maiores empresas envolvidas no marketing de Virgínia teria inclusive pausado temporariamente a veiculação de comerciais até que a situação se esclarecesse. Em meio ao caos, surgiram também rumores sobre uma possível reconciliação entre Virgínia e Zé Felipe. Fontes ligadas à influenciadora afirmam que ela teria tentado um contato para discutir o futuro das filhas longe da justiça. A conversa, no entanto, não teria avançado. O cantor estaria emocionalmente fragilizado e, segundo pessoas próximas, sem condições de decidir nada no momento. O público, por sua vez, segue acompanhando tudo como se fosse uma novela transmitida ao vivo. Cada novo movimento, cada postagem ou silêncio é dissecado em busca de significados ocultos.
E no centro desse espetáculo involuntário, duas crianças continuam sendo o elo mais frágil de uma história que parece não ter fim. O julgamento nas redes já começou, e nele não há defesa nem recurso. Há apenas a força das narrativas, e a imagem pública que de um dia para o outro pode ser destruída. No auge da crise, quando parecia que a comunicação entre os envolvidos havia se tornado impossível, uma reunião secreta foi organizada em Goiânia. O encontro, segundo uma fonte próxima à família, ocorreu em uma chácara discreta, longe dos olhares da imprensa e sem a presença de advogados. O objetivo tentar ao menos um acordo informal antes que o caso tomasse proporções ainda maiores. Leonardo chegou acompanhado de um assessor de confiança. Zé Felipe, visivelmente abatido, foi o primeiro a falar. Pediu calma, pediu silêncio, pediu que a família tentasse resolver tudo sem mais exposição. Mas o tom da conversa mudou rapidamente quando o assunto chegou a Virgínia. O cantor veterano teria sido direto. Isso não é mais sobre ela ou sobre o que ela sente, é sobre o futuro das meninas. Eu não vou me calar. Segundo relatos, Zé Felipe chorou durante o encontro. O filho, dividido entre o amor pelas filhas e a lealdade ao pai, implorou por um tempo. Pai, eu só quero paz. As meninas precisam da mãe delas, precisam da gente bem. Por favor, não deixa isso virar guerra. Leonardo ouviu, mas manteve sua posição. Disse que não retiraria a petição e que acreditava estar fazendo certo. O clima ficou tenso. Por alguns instantes, o silêncio foi absoluto. A única certeza era que, dali em diante, não haveria mais volta. O encontro terminou de forma fria, com um aperto de mãos distante e promessas que ninguém parecia disposto a cumprir. No dia seguinte, o rumor sobre a reunião já havia vazado. Apesar de ninguém confirmar oficialmente, jornalistas conseguiram informações sobre o local e o horário, o que reacendeu o interesse da mídia. Sites de fofoca publicaram manchetes sobre uma suposta tentativa frustrada de reconciliação familiar, e colunistas apontaram que o clima entre Leonardo e o filho nunca esteve tão tenso. Enquanto isso, Virgínia, que não participou da reunião, foi informada sobre o ocorrido por meio de sua equipe. Fontes afirmam que ela ficou revoltada com o fato de decisões sobre suas filhas estarem sendo discutidas sem sua presença. Em um desabafo com amigos próximos, teria dito: "Eles falam de mim como se eu fosse uma estranha. Esqueceram que fui eu que fiquei acordada em todas as noites difíceis." A influenciadora, então, intensificou seus contatos com advogados e iniciou uma nova fase em sua defesa. Um pedido formal foi protocolado solicitando que Leonardo fosse removido do processo por interferência indevida e ausência de legitimidade. O movimento pegou a equipe do cantor de surpresa e gerou mais ruído entre os bastidores jurídicos. Nos dias seguintes, a tensão atingiu novos níveis. Programas de televisão voltaram a explorar o tema e a disputa começou a ser tratada como um caso de poder e influência. A narrativa, que antes era de proteção familiar, passou a ser questionada sob uma ótica diferente. Até que ponto Leonardo estaria tentando proteger as netas? E até que ponto estaria tentando controlar o rumo da história? A resposta ainda não existe, mas o que se sabe é que o conflito agora ganhou uma dimensão institucional. O Tribunal de Justiça marcou uma nova audiência, e dessa vez todos os envolvidos deverão comparecer. Será a primeira vez que Leonardo, Virgínia e Zé Felipe ficarão frente a frente desde o início do escândalo. A expectativa é enorme, e nos bastidores, há quem diga que o encontro pode selar de vez o destino de toda a família. A manhã da audiência começou com uma movimentação incomum no Fórum de Goiânia. Jornalistas se aglomeravam na porta, câmeras apontadas para qualquer carro que se aproximasse. A tensão era palpável. Pela primeira vez, Leonardo, Virgínia e Zé Felipe estariam frente a frente desde o início do escândalo. Virgínia chegou acompanhada de seus advogados e de uma equipe de apoio. Vestida com sobriedade, manteve o olhar firme, mas o nervosismo era visível. Poucos minutos depois, o carro de Leonardo estacionou discretamente na entrada lateral do prédio. O sertanejo evitou a imprensa e entrou em silêncio, sem cumprimentar ninguém. Zé Felipe chegou por último, com expressão cansada e o semblante abatido. Dentro da sala, o clima era de total tensão. A juíza responsável pelo caso iniciou a sessão lembrando que a prioridade era o bem-estar das crianças e que todos os adultos ali presentes precisavam colocar os interesses pessoais de lado. O discurso, embora protocolar, teve um efeito imediato. O silêncio tomou conta do ambiente. Leonardo foi o primeiro a se manifestar. Falou com voz firme, mas visivelmente emocionado. Disse que não queria tirar as filhas de ninguém, mas que temia pela exposição constante das netas. Argumentou que a rotina pública e a ausência de limites nas redes poderiam afetar o futuro emocional das meninas. "Eu só quero que elas tenham uma infância de verdade, sem câmeras, sem contratos, sem holofotes", declarou. Em seguida, foi a vez de Virgínia. Ela respirou fundo e respondeu com serenidade. Disse que sempre colocou as filhas em primeiro lugar e que jamais usou a imagem delas como ferramenta de marketing. "Tudo o que faço é por amor, elas são minha vida, meu motivo para acordar todos os dias", afirmou.
A influenciadora também destacou que as meninas vivem cercadas de carinho, com acompanhamento médico, psicológico e uma rotina cuidadosamente planejada. A juíza ouviu com atenção, fazendo anotações breves. Então, perguntou a Zé Felipe se ele gostaria de falar. O cantor hesitou por alguns segundos antes de se pronunciar. Sua voz saiu trêmula. "Eu só quero paz. Não quero que minhas filhas cresçam ouvindo que o avô brigou com a mãe delas. Quero que elas saibam que a gente tentou." A frase quebrou o clima de rigidez na sala. Virgínia baixou a cabeça e Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes. Foi um momento de humanidade em meio à disputa jurídica. Um lampejo do que a família já foi antes da separação, antes dos processos e dos holofotes. A audiência se estendeu por quase 3 horas. Nenhuma decisão foi tomada naquele dia, mas a juíza determinou que uma nova perícia familiar fosse realizada, incluindo entrevistas com professores, psicólogos e pessoas próximas às crianças. O relatório, previsto para ser entregue em 30 dias, será decisivo para o rumo do processo. Ao deixar o fórum, nenhum dos três quis falar com a imprensa. Mas as câmeras capturaram um instante em que Leonardo e Zé Felipe trocaram um olhar rápido. Não havia raiva nem afeto, apenas cansaço. Um pai e um filho que, por caminhos diferentes, buscavam proteger as mesmas pessoas, ainda que estivessem destruindo o próprio vínculo no processo. Enquanto isso, nas redes, as imagens da chegada e saída dos três se espalhavam. Os comentários se dividiam entre apoio, críticas e especulações. A audiência não trouxe um desfecho, mas deixou claro que essa história está longe do fim, e pela primeira vez, até os fãs mais fervorosos começaram a se perguntar se, no fim das contas, alguém realmente venceria essa guerra. 30 dias depois da audiência, o país voltou seus olhos para Goiânia. O relatório psicológico e familiar havia sido entregue ao tribunal e a juíza marcou a sessão final para apresentar sua decisão. O documento, com mais de 100 páginas, descrevia em detalhes a rotina das meninas, o ambiente doméstico e a relação com cada um dos adultos envolvidos. Segundo fontes próximas ao processo, o relatório apontava que as crianças demonstravam um vínculo afetivo profundo com a mãe e que, apesar da exposição pública, não apresentavam sinais de sofrimento psicológico. O texto também reconhecia o carinho e a preocupação de Leonardo, mas ressaltava que o papel dos avós deve ser o de apoio, não de substituição parental. Na manhã da decisão, o clima era de nervosismo. Leonardo chegou cedo, acompanhado de seus advogados, e permaneceu em silêncio o tempo todo. Zé Felipe chegou alguns minutos depois, claramente exausto. Virgínia apareceu por último com um olhar firme, mas visivelmente emocionada. A juíza iniciou a sessão, lembrando a todos que o processo havia sido amplamente debatido e que cada parte teve a oportunidade de se manifestar. Em seguida, leu trechos do relatório e fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. Então, com voz serena, anunciou: "O tribunal entende que as crianças devem permanecer sob a guarda da mãe, Virgínia Fonseca, assegurando o convívio regular e saudável com o pai, Zé Felipe, e a presença constante dos avós, incluindo o senhor Leonardo, em visitas supervisionadas e acordadas entre as partes." Ressalta-se, no entanto, que qualquer forma de exposição excessiva das menores poderá ser revista judicialmente. Foi o suficiente para que as emoções transbordassem. Virgínia chorou discretamente. Leonardo manteve o rosto sério, mas seus olhos marejaram. Zé Felipe, em silêncio, respirou fundo e encarou o chão. A juíza encerrou a sessão pedindo que todos retomassem o diálogo, não como adversários, mas como família. Do lado de fora, a imprensa já aguardava. As imagens do trio deixando o fórum rodaram em todos os programas de televisão e redes sociais. Pela primeira vez em meses, não houve provocações, declarações ou indiretas. Apenas o silêncio. O mesmo silêncio que agora parecia mais pacífico do que tenso. Nos dias seguintes, Leonardo não voltou a comentar o assunto. Amigos próximos afirmam que ele se recolheu à fazenda Talismã, onde passou dias em isolamento. Já a Virgínia retomou aos poucos sua rotina, com aparições pontuais e um discurso mais contido. Fontes próximas dizem que ela entendeu o recado. A fama tem limites e a maternidade exige fronteiras claras. Zé Felipe, por sua vez, começou um processo de reconciliação com o pai. Os dois voltaram a se falar com frequência, ainda que as feridas permaneçam. Segundo pessoas próximas, foi o cantor quem tomou a iniciativa, ligando para o pai poucos dias após a sentença. "A gente não precisa pensar igual para continuar sendo família", teria dito. O caso, que começou como uma disputa por guarda, terminou como um lembrete amargo sobre o preço da exposição e a fragilidade das relações em meio à fama. Nenhum dos envolvidos saiu ileso. Mas, de alguma forma, todos pareciam ter entendido o que a juíza quis dizer. O que estava em jogo nunca foi apenas a guarda, era a forma como cada um lidava com o amor e o poder dentro de uma mesma família. Na internet, o interesse começou a diminuir, as hashtags sumiram aos poucos, os vídeos pararam de circular e o público seguiu para o próximo escândalo. Mas nos bastidores ficou a marca de uma história que ninguém mais esquecerá, porque no fim, entre holofotes e tribunais, o que restou foi o silêncio e a certeza de que, quando o amor vira manchete, ninguém sai vitorioso.